campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento à leitura do livro Missionários da Luz, pelo espírito de André Luiz, na psicografia do nosso querido, saudoso Chico Francisco Cândido Xavier, nosso amado Chico. Saúdo os trabalhadores, simpatizantes, amigos do Grupo Espírita Francisco Xavier. Continue acessando o nosso canal, sempre dando uma curtida nos nossos programas. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao capítulo 16, que tem o título Incorporação. Já preparando, o nosso querido Dionísio, espírito desencarnado, recém-desencarnado, que foi solicitado por um grupo, da casa espírita que ele frequentava, do local, para que ele pudesse dar uma comunicação. E a Otávia, nossa querida médium, está sendo preparada. E a Otávia tem aquele contexto do marido, que é meio grosseiro com ela. Ela, inclusive, estava se preparando para ir para a casa espírita, mas muito atingida, porque ele tinha chegado alcoolizado em casa, sido estúpido, agressivo com ela. E agora ela está orando, pedindo força, porque ela tem esse dom lindo de se recolher, meditar, orar, e ali ela está sendo assistida. E o Dionísio junto, que já foi levado para haver a preparação para acontecer a psicofonia. Muito lindo esse trabalho, Então nós vamos continuar. Dona Otávia pedia a Jesus bastante energia para o cumprimento de sua tarefa, comovendo-nos a sua rogativa silenciosa, simples e sincera. Meditou na promessa que os amigos espirituais haviam levado a efeito na véspera, relativamente à comunicação de Dionísio, recém-desencarnado. Procurava dispor-se ao concurso mediúnico eficiente, tentando isolar a mente das contrariedades de natureza material. Aos poucos, sob a influenciação de Euclides, formou-se um laço fluídico que ligou a médium ao próximo comunicante. O companheiro que preparava o trabalho recomendou ao amigo desencarnado falasse a Dona Otávia com todas as suas energias mentais, organizando o ambiente favorável para o serviço da noite. Bem interessante, porque Alexandre tinha conversado com Euclides dizendo que o Dionísio talvez não tivesse tão preparado, porque recém estava desencarnado, mas pela insistência de Euclides ele montou todo, foi conversar com Dionísio para trazê-lo, avisar que ele ia se comunicar, Dionísio comentou até que às vezes ele duvidava da Otávia como médium. Vejam só o que é, Muito interessante essa parte, mas vamos lá. Dionísio começou a falar de suas necessidades espirituais, comentando a esperança de fazer-se sentir junto da família terrena e dos antigos colegas de aprendizado espiritualista, notando eu que a médium lhe registrava a presença e a linguagem em forma de figuração e lembrança, aparentemente imaginárias na esfera do pensamento. Observei com interesse a extensão da fronteira vibratória que nos separa dos espíritos encarnados, porquanto nos achando ali em frente a uma organização mediúnica adestrada, precisávamos iniciar o trabalho de comunicação como quem estivesse muitíssimo distante, vencendo devagarinho os círculos espessos de resistência. Veja, ela está em casa e ele já está umas horas antes da tarefa mediúnica lá com ela para haver esse preparo, essa união, E ela é muito fervorosa, ela se recolheu no quarto, mesmo sentindo a parte física debilitada, ela não deixou, de fazer a parte dela. Muito lindo isso, Longo tempo durou o singular diálogo, reconhecendo que ao fim da interessante conversação prévia entre médium e o comunicante, palestra essa que foi plenamente orientada pelo tato fraterno de Euclides, o mentor
que levou, né, o Dionísio. Em todas as minúcias, Dona Otávia parecia mais ambientada com o assunto, aderindo com clareza ao que o Dionísio pretendia fazer. Tudo ia bem, e não me cansava de admirar aqueles inesperados serviços de preparação mediúnica, quando aconteceu alguma coisa muito grave. O dono da casa chegava de volta, quebrando de modo violento a tranquilidade das vibrações em que mergulhávamos. Vociferando, logo entrada, obrigou a esposa a levantar-se de súbito. O infortunado senhor semelhava-se a um abrutamonte, nas suas características de tirano doméstico. Algumas entidades galhofeiras e perversas constituem-lhe o séquito. Dona Otávia serviu o jantar, fazendo prodígio no campo da paciência evangélica. Fim da refeição muito simples, a que compareceu o esposo junto dos 2 filhos maiores, a nobre senhora falou ao marido em particular: Leonardo, como você sabe, irei hoje à reunião saindo antes das 8. O quê? Exclamou o interlocutor encharcado de vinho, a confiar os bigodes grisalhos. A senhora hoje não pode sair. Nada de sessões. Hoje não. Vejam só. Ela vivia de mau tempo, né? Abaixo de mau tempo, como diz o outro. Impressionado com aquela atitude intempestiva, perguntei a Euclides, que fazia a cena muito calmo, que seguia a cena muito calmo. E agora? Já previu a ocorrência de redarguiu-me com manifesta tristeza no olhar e pediu a uma das nossas irmãs trouxesse até aqui uma tia do Balhento Leonardo, que intercederá a favor de nossos desejos. Não deve tardar. Trata-se de pessoa que se renderá sem esforço. Vejam só o que eles fazem, né? O trabalho também para conseguir levar a médium para trabalhar. Vejam o que eles fazem com a gente também, às vezes, né? É um exemplo maravilhoso. Com efeito, enquanto Dona Otávia enxugava o pranto em silêncio, recompondo a mesa de refeições, ouviam-se palmas à porta. Leonardo foi atender e, em breves minutos, uma entidade desencarnada muito simpática penetrava o interior acompanhando uma velha senhora, de semblante acolhedor e risonho. A cooperadora de Euclides veio até nós cumprimentando-nos sorridente, profundamente surpreendida em face de tantos trabalhos para a organização de pequenos serviços consolador. Fiz-me atento à conservação que se desdobrou entre os encarnados. É bem lindo, inclusive a entidade junto, viu? Que coisa, né? Como é que a gente não tem que se preparar para fazer um trabalho, né, espiritual? Ainda bem que a luta do dia terminou, disse a respeitável matrona, dirigindo-se à médium, depois das primeiras saudações. Vim até aqui para irmos juntas. Otávia procurou esconder sua mágoa, sorriu com esforço e respondeu: Ora, minha boa Georgina, hoje não posso. Leonardo está indisposto e pretende recolher-se mais cedo. Já sei, observou a visitante com carinho nas palavras e severidade nas atitudes, fixando o chefe da casa. Você, Otávia, tem compromisso e não pode faltar. Em seguida, levantou-se, tocou os ombros do sobrinho que se derramava nos divã e falou-lhe com franqueza: Meu filho, que você se regale com os prazeres e adie sua realização espiritual por imprevidência e má vontade, eu não posso impedir. Mas advirto-o quanto aos deveres de sua mulher em nosso núcleo de iluminação, pedindo-lhe que não se interponha entre ela e os desígnios superiores. Otávia é uma esposa exemplar, tem tolerado suas impertinências a vida inteira e já entregou ao seu espírito de pai 2 filhos maiores, rigorosamente educados na inteligência e no coração. Não lhes impeça agora o serviço divino. Poderia insurgir-me contra você, induzindo a resistir, mas preciso avisá-lo de que sua atuação contra o bem não ficará impune. Olha só, viu? Observei que as palavras da veneranda senhora eram emitidas conjuntamente com grandes jatos de energia magnética, que envolvia Leonardo, obrigando-o a melhor raciocínio.
Ele meditou por alguns momentos e respondeu vencido: Otávia pode ir quando quiser, desde que seja em sua companhia. A matrona agradeceu, estimulando no estudo das questões da espiritualidade, e quando se dispunha as duas senhoras a tomar o caminho do grupo de estudo, chegou Alexandre, de volta, a fim de acompanhar-nos por sua vez. Alexandre sempre presente, né? Coisa linda. Reconheci que o instrutor notou de relance o estado de abatimento da médium, percebendo as dificuldades que se opunham à prometida comunicação de Dionísio. Mas longe de se referir às advertências da véspera, ele mesmo agora era quem se mostrava mais otimista, estimulando, ao que eu notei, o entusiasmo de Euclides ao serviço do bem. Atingimos o vasto salão daquela oficina de espiritualidade precisamente às 19h45. Como sempre, os trabalhadores do nosso plano eram numerosíssimos, nos múltiplos trabalhos de assistência, preparação e vigilância, enquanto alguns amigos ansiosos e a família do comunicante, constituída de esposa e filhos, aguardavam a palavra de Dionísio. Muito grande era o nosso esforço para melhorar a posição receptiva de Otávia. Vejam um numeroso, né, como fala aqui, número de trabalhadores espirituais, os médiuns, mentores de uma casa espírita, como eles vão muito antes, né? Aqui, ó, já programando, tratando do serviço, do trabalho de assistência, que coisa bem abençoada, né? Alexandre, como de outras vezes, esmerava-se em ministrar o exemplo da cooperação sadia. Determinou que alguns colaboradores dos nossos auxiliassem o sistema endócrino de maneira geral e proporcionasse ao fígado melhores recursos para a normalização imediata de suas funções, estabelecendo-se determinado equilíbrio para estômago e intestino em virtude das necessidades do momento, para que o aparelho mediúnico funcionasse com a possível harmonia. Vejam só, eles tratam o médium ainda para ele ter harmonia, né? Às 20 horas, reunida a pequena assembleia dos irmãos encarnados, foi iniciado o serviço com prece comovedora do companheiro que dirigia a casa. Valendo-se do concurso magnético que fora oferecido, a médium sentia-se francamente mais forte. Que beleza, né? Mais uma vez, ele contemplava admirado o fenômeno luminoso da epífise e acompanhava o valioso trabalho de Alexandre na técnica de preparação mediúnica, reparando que ali o incansável instrutor se detinha mais cuidadosamente na tarefa de auxílio a todas as células do córtex cerebral, aos elementos do centro da linguagem, às peças e músculos do centro da fala. Vejam só que preparação eles fazem num médium antes do trabalho. Por isso, quando a gente tem certos sentimentos, certas emoções no dia do nosso trabalho, nós temos que estar atentos. Vai acontecer coisas, como diz ali, a treva, né? Que eu não gosto muito dessa palavra treva, né? É tão forte, mas é verdade, é treva, infelizmente. A gente tem que ter noção disso. E tem que ter noção para não ser uma treva futura também, né? Cumprir com os nossos deveres direitinho, de médiuns, cristãos, espíritas, acima de qualquer coisa. Vamos continuar, tá bem linda essa lição, né? Terminada a oração e levado ao efeito o equilíbrio vibratório do ambiente, com a cooperação de numerosos servidores do nosso plano, Otávio foi cuidadosamente afastado do veículo físico, em sentido parcial, aproximando-se de Dionísio, que também parcialmente começou a utilizar-se das possibilidades dela. Otávia mantinha-se a reduzida distância, mas com poderes para retomar o corpo a qualquer momento em um impulso próprio, guardando relativa consciência do que estava ocorrendo, enquanto que Dionísio conseguia falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que não lhe pertenciam e que deveria usar cuidadosamente, sob o controle direto da proprietária legítima e com a vigilância afetuosa de amigos e benfeitores que lhes fiscalizavam a expressão com o olhar, de modo a mantê-lo em boa posição.
de equilíbrio emotivo. Reconheci que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao da enxertia de árvores frutíferas. Olha que lindo exemplo, né? A planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares, mas a árvore enxertada não perde sua personalidade e prossegue operando em sua vitalidade própria. Ali também Dionísio era um elemento que aderiu às faculdades de Otávia, utilizando-as na produção de valores espirituais que lhe eram característicos, mas naturalmente subordinado a médium, sem cujo crescimento mental, fortaleza e receptividade não poderia o comunicante revelar os caracteres de si mesmo perante os assistentes. Por isso mesmo, logicamente, não era possível isolar por completo a influenciação de Otávia, vigilante. A casa física era um templo que urgia defender contra qualquer expressão desequilibrante, e nenhum de nós, os desencarnados, presentes, tinha o direito de exigir-lhe maior afastamento, porquanto lhe competia guardar as suas potências fisiológicas e preservá-las contra o mal perto de nós outros ou a distante de nossa assistência afetiva. A nossa atmosfera de harmonia, porém, não conseguia sossegar a perturbadora expectativa dos companheiros encarnados. Entre nós prevalecia o controle, a disciplina, o autodomínio. Entre eles soprava o desequilíbrio e a inquietação. Exigiam de Dionísio homem pela boca de Otávia, mas nosso plano lhe impunha um Dionísio espírito pelas expressões da médium. A família humana aguardava o pai emocionado e ainda submetido a paixões menos construtivas, mas auxiliávamos o irmão para que a sua alma se mantivesse calma e enobrecida, em benefício dos próprios familiares terrestres. A expectativa que as pessoas colocam, né? E sabe que depois que desencarna, não adianta exigir, né? Ele não é, como está bem claro, ele não é mais o homem aqui, ele é o espírito, né? Bem interessante. Falava o comunicante sobre forte emotividade, mas Alexandre e Euclides, ocupando-se respectivamente dele e da intermediária, fiscalizavam atitudes e palavras para que se manifestasse tão somente nos assuntos necessários à edificação de todos, responsabilizando-o por todas as imagens mentais nocivas que sua palavra criasse no cérebro e no coração dos ouvintes. E ainda responsável, né? Tem que ter responsabilidade. Em vista disso, o comunicante portou-se em todos os pontos da mensagem falada com admirável dignidade espiritual, fazendo, porém, verdadeiros prodígios de disciplina interior, para calar certas situações familiares e conter as lágrimas estancadas no coração. Vendo a família, imagina a emoção, né? Depois de falar quase 40 minutos, dirigindo-se à família e aos colegas de luta humana, Dionísio despediu-se, repetindo tocante oração de agradecimento que Alexandre lhe ditou comovido. Nosso concurso decorrera com absoluta harmonia. O manifestante ofereceu os possíveis elementos de identificação pessoal, mas a pequena congregação de encarnados não recebeu a dádiva como seria de desejar. Interrompida a concentração mental com o encerramento, iniciaram-se as apreciações, verificando-se 4/5 dos assistentes não aceitaram a veracidade da manifestação. Somente a esposa de Dionísio e alguns raros amigos sentiram-lhe efetivamente a palavra viva e vibrante. Os próprios filhos internaram-se pela região da dúvida e da negativa. Olha só. Interpelado por um dos companheiros, expressou-se o mais velho. Impossível, não pode ser meu pai. Se fosse ele o comunicante, teria naturalmente comentado nossa difícil situação em família. Vejam só, ainda queria que comentasse, né? Porque aquela coisa, ele está desencarnado, mas não é o salvador da pátria. Ninguém é o salvador da pátria, né? Não é que ele ia fazer comentários, né? Olha só, meus amados, como as pessoas não valorizam o trabalho espiritual, a força que todos fizeram, os desencarnados. Alexandre avisou, né, que não seria fácil. Então, vejam só,
todo aquele preparo, né? O dia inteiro envolvidos com ele, para o próprio filho, né, não acreditar que era o pai. Outro dos filhos de Dionísio juntou levianamente: não acredito em semelhantes manifestações. Se fosse o papai, teria respondido às minhas interrogações íntimas. Será que no outro mundo os pais não mais se recordam do carinho devido aos filhos? No grupo em palestra, formado em um dos recantos da sala, começou a insinuação maledicente. Apenas a viúva e mais 3 irmãos de ideais se mantinham juntos da médium, incentivando-lhe o espírito de serviço por meio de palavras e pensamentos de compreensão e alegria. No agrupamento, onde os filhos externavam ingratas impressões, um amigo tocado do cientificismo afirmava solene: não podemos aceitar a pretensa corporação de Dionísio. Otávio conhece todos os pormenores de sua vida passada, permanece quase que diariamente em contato com a família e o espírito comunicante não revelou particularidade alguma pela qual pudesse ser identificado. E depois de lançar cinza do cigarro em pequenino vaso próximo, acrescentava mordaz: o problema da mediunidade é questão muito grave na doutrina. O animismo é uma erva daninha em toda parte. Nosso intercâmbio com o plano invisível está repleto de lamentáveis enganos. Um dos rapazes presentes arregalou os olhos e perguntou de súbito: veja só que dúvida, ainda fumando. Aqui ainda diz, ó. E depois de lançar assim do cigarro em pequenino vaso, acrescentava mordaz, ainda fumando no próprio local espiritual, né? Um dos rapazes presentes arregalou os olhos e perguntou de súbito. Eu já tinha lido, mas fiz de novo, né? Considera, porém, o senhor que Dona Otávia seria capaz de enganar-nos? Não conscientemente, tornou cientifista com um sorriso superior. Entretanto, inconscientemente, sim. A maioria dos médios é vítima dos próprios desvairamentos emotivos. As personalidades comunicantes em sentido comum representam criações mentais dos sensitivos. Tenho estudado pacientemente o assunto para não cair, como acontece a muita gente, em conclusões fantásticas. Há que fugir do ridículo, meus amigos. Olha só o julgamento, né? Continuando a sorrir sarcástico, acentuava e triunfante: as emissões do subconsciente da hipnose profunda conseguem desnortear os mais valentes indagadores. E como se as palavras difíceis e as referências preciosas representassem a derradeira solução do assunto, prosseguiu enfático. A fim de corrigir os desdobramentos da imaginação do espiritismo, criou-se a metapsíquica para dirigir as nossas pesquisas intelectuais. E não podemos esquecer que o próprio Richard morreu duvidando. Não lhe bastaram dezenas de anos consecutivos no estudo sistemático dos fenômenos. As próprias materializações não lhe asseguraram a certeza da sobrevivência. Portanto, a reduzida assembleia escutava-lhe a palavra importante como se ouvisse um oráculo infalível. Ele é muito teórico, né? Porque lê muito, estuda, mas na prática nós temos que cuidar para não ficarmos assim, meus irmãos, né? Teóricos demais e, né, descrendo exatamente dos companheiros, dos amigos espirituais, né? Em outro recanto do salão, comentava-se o mesmo assunto discretamente. Não acredito na veracidade da manifestação, afirmava em voz baixa uma senhora relativamente moça, dirigindo-se ao marido e às amigas. Afinal de contas, a comunicação primou pela banalidade. Nada de novo. Para mim, as palavras de Otávia procedem dela mesma. Não senti qualquer sinal concludente com respeito à possível presença do nosso velho amigo. Seria muito desinteressante a esfera do desencarnado se apenas proporcionasse aos que nos precedem a frivolidade que os supostos Dionísio nos trouxe. Talvez tenha havido alguma perturbação de seu esposo da mesma senhora. Não nos achamos livres dos mistificadores do plano invisível. Que lástima, né? Todo aquele preparo
Veja como a gente tem que cuidar as críticas no trabalho espiritual, né? O julgamento. O grupo abafava o riso franco. Nunca experimentei tanta decepção como nesses instantes em que examinava o processo de incorporação mediúnica. Ninguém ali ponderava as dificuldades com que Euclides, o bom cooperador espiritual, fora defrontado para trazer à casa o conforto daquela noite. Ninguém ponderava sobre a luta que o acontecimento representava para a própria médium, interessada em servir com amor na causa do bem. Os companheiros encarnados sentiam-se absolutamente credores de tudo. Os benfeitores espirituais, na apreciação dos presentes, não passariam de meros servidores dos seus caprichos e voltarem do além-túmulo tão somente para atender o gosto da novidade. Com raríssimas exceções, ninguém pensou em consolo, em edificação, em aproveitamento da experiência obtida, em vez de agradecimento da observação edificante, cultivava-se a desconfiança e a maledicência. Alexandre percebeu que Euclides acompanhava a cena com justificado desapontamento, agravado pelas advertências da véspera, mas praticando seu culto de amor e gentileza, o instrutor recomendou-lhe o afastamento, confiando-lhe aos cuidados a entidade comunicante que deveria regressar sem perda de tempo ao local de origem. O instrutor acercou-se de mim, compreendeu o meu espanto e falou: "Não se admire, André. Nossos irmãos encarnados padecem complicadas limitações." Verdade. O próprio Dionísio confessou, né, que não acreditava muito na Otávia, e aí está acontecendo com ele mesmo, né, desencarnado. Mostrou a fisionomia confiante e sorridente e acentuou: "Além disso, como você observa, a maioria tem um cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. Nossos amigos da crosta comumente criticam em demasia e sentem muito pouco, estimam a compreensão alheia, todavia raramente se dispõem a compreender os outros. Mas o trabalho é uma concessão do Senhor e devemos confiar na providência do Pai, trabalhando sempre para o melhor." Em seguida, fez algumas recomendações a alguns amigos que ficariam na tenda de realização espiritual e falou: "Vamo-nos." Ao nos afastarmos, rente à porta, um cavalheiro dizia ao diretor do serviço: "Todos nós temos o direito de duvidar." Não ouvi a resposta do interlocutor encarnado, mas Alexandre considerou com a expressão fisionômica de um pai otimista e bondoso: "Quase todas as pessoas terrestres que se valem de nossa cooperação se sentem no direito de duvidar. É muito raro surgir um companheiro que se sinta com o dever de ajudar." Olha que isso é verdade. É? Então, muito linda essa lição para todos nós. Sentir que, né, não adianta estudar a doutrina, estudar, se não botar a prática do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso. Às vezes vamos lá, criticamos que devia mudar isso, devia mudar aquilo, porque a gente não aceita certas mudanças, né? Mas não, tudo está na ordem certa. Nós temos que meditar muito, meus amados. E assim terminamos o capítulo 16. Que Deus, com a sua infinita misericórdia, abençoe a nossa caminhada. Que possamos estar atentos à nossa mediunidade e sempre colocar a serviço do Cristo, né? E que Deus nos abençoe sempre. Até a próxima. Um grande abraço, meus amados. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site